Boa tarde, queridos telespectadores deste canal maravilhoso. Esse vídeo eu só liguei o gravador mesmo e pela minha voz vocês estão vendo uma gameplay de fundo. Eu queria falar de uma coisa e veio muito na minha cabeça, que está em falta da sociedade, que eu gostaria de explicar sobre. Eu tenho algumas discussões sobre leituras com alguns amigos meus que gostam de ler e de entender as coisas. E uma das discussões que a gente, ou uma das conclusões que a gente chega, ou perguntas, é por que as pessoas não se interessam por isso, né? Eu vou explicar melhor. Como Aristóteles dizia que a gente tem uma inclinação, o ser humano tem uma inclinação natural a querer conhecer as coisas. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa se ela prefere saber a verdade ou saber o que não é verdade, no caso mentir para ela, é auto-evidente, obviamente ela vai escolher a verdade, certo? Só que várias coisas atrapalham isso. Por exemplo, a pessoa não quer conhecer a verdade, ou por falta de, não sei, de motivação ou de sentido, ou mesmo porque ela sabe que ela pode se machucar com a verdade. Quando eu digo verdade, eu quero dizer a realidade no geral, e que tudo faz parte de uma coisa só, faz tudo parte de uma ordem, certo? Então, começando pelo conhecimento do ser humano, é isso. Ele tem essa inclinação. Porém, existem certos meios para chegar a esse conhecimento. Na verdade, eu não diria que conhecimento ele é o fim. Todas as ações que nós tomamos, ou pensamentos que nós temos, tudo que a gente faz, tem que ser destinado a um fim último, porque esse fim último ele tem que ser o bem de todas essas coisas, para nós se sustentarmos nele. Os meios do qual eu estou falando aqui são os métodos para os quais você usa para chegar na verdade, certo? O melhor que tem é livros. Eu acredito que eu tenha chegado agora no tópico desse vídeo. Você já pensou em, por exemplo, ler qualquer tipo de livro imaginativo, seja ele ou expositivo? Quando eu digo esses termos, eu quero dizer aqueles livros que passam conhecimento ou aqueles livros que são de ficção, certo? Eu estou me baseando, a partir de agora, no livro do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, do Como Ler Livros é o nome. Livro muito bom para se você quiser começar a ler e entender melhor como funciona, como você adquire esses conhecimentos, certo? A leitura é o melhor método para chegar nisso. Só que nessas discussões que eu estava tendo, eu percebi que muitas pessoas, principalmente os brasileiros, não leem. Principalmente não leem esse tipo de coisa. Quando eu digo esse tipo de coisa, eu quero dizer filosofia, ou ciências, ou qualquer coisa que seja para adquirir algo para si, algo para o caráter, algo para a alma. E eu fiquei me perguntando justamente o porquê. Porque se isso é o fim de todo ser humano, se a inclinação natural do ser humano é adquirir, é saber a verdade, então por que essas pessoas não se importam, ou pelo menos parecem não se importar com isso? Pessoas até muito próximas de mim que eu considero bastante, eu considero inteligentes, na verdade, que estão fora da tendência do mundo de querer corromper as coisas. Nem essas pessoas gostam de ler ou de querer entender esse tipo de coisa. Parecem que elas querem se desviar da dúvida, do propósito, do porquê que a pessoa está aqui no mundo fazendo as coisas que ela faz. E eu tento inclinar essa pessoa a ler e a entender, mas ela não... Enfim, não quero ir muito pessoal, mas é essa observação que eu consegui fazer sobre o mundo. E eu quero o máximo... No maior dos casos, eu quero incentivar a passar esse tipo de educação à frente, porque o nosso mundo está se corrompendo cada vez mais, a cada dia que passa. Então, para ajudar aquelas pessoas que querem entender mais, primeiro começar com o que é ler, né? Eu acho que isso é o básico, a definição do que seria a leitura. Eu peguei algumas definições aqui do dicionário mesmo, só para começar, para ter uma base. A primeira que eu encontrei foi percorrer com a visão, decifrando por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos, certo? Então seria um significado mais bruto. Segundo é interpretar o que está escrito, proceder à leitura de um livro, de uma história, enfim. E decifrar o conteúdo escrito de algo por saber reunir as letras e os sinais gráficos. Basicamente seria puxar aquilo que está dentro do livro para sua mente, certo? Só que a gente tem que levar em conta do porquê que você lê algo.
Há 3 razões para se ler algo. A primeira é para se informar, a outra para se entender e a outra é para se entreter, ou se divertir. A maioria das pessoas lê para se divertir. E romances ruins, tipo esses do mundo moderno ou contemporâneo, que não são bem feitos, mas que as pessoas gostam porque elas não precisam pensar sobre aquele livro. Elas não têm que ter a capacidade de entender o que está escrito. Porque elas não querem se esforçar. Elas só querem ter algo com que se divertir e tocar nas emoções mais baixas delas. Logo, segue-se que a melhor razão para se ler deveria ser o ler para entender. E entender um livro não é apenas ler todas as sequências de palavras que o livro tem. E é aí que entra a diferença entre as informações contidas em um livro para as informações contidas em um jornal. Uma notícia não vai fazer você pensar diferente sobre um assunto ou elevar o conhecimento sobre essa coisa. O que ela vai fazer é só vai aumentar o estoque de informação que você tem. Você não precisa se esforçar para entender, porque aquilo é um fato, não há nada para se entender de fato ali. Um livro feito para ser entendido, ele pode ser visto também como um armazenamento de informação. Mas, se o livro foi feito para ser entendido, não só para ser guardado, então há mais nele do que só informações. Há informações, porém, em uma sequência lógica de argumentos que formam o todo, e as partes desse todo e as partes dessas mesmas. Isso que define um livro feito para se entender. Mas, como eu disse, muitas poucas pessoas leem desse jeito. O sucesso ou o fracasso mensurável da leitura de um livro depende do correto entendimento dele. E para alcançar esse correto entendimento, você tem que entender o que o autor quis dizer. É como um jogo de beisebol, por exemplo. Eles citam isso no Como Ler Livros. O autor está querendo jogar a bola e você vai ter que rebater essa bola de alguma forma. Você vai ter que, ou pelo menos, se você é o jogador de trás, tentar apanhar aquela bola da forma, de um jeito que você consiga internalizar aquilo. Então você tem que entender o que o autor está querendo passar. Porém, você também tem a opção de discordar do que o autor falou. E isso é uma questão importante. Porque para você primeiro concordar ou discordar do que o autor está falando, você primeiro tem que entender o livro. E depois que esse entendimento é feito, aí sim você pode fazer um julgamento dele. Existem 2 opções, tá, que pode acontecer. Supõe-se que, se você entendeu e concordou com o autor, significa ou que você mudou de ideia sobre um ou mais assuntos que são tratados no livro, ou você começa a agir diferente. O pensar diferente e o agir diferente são, assim, definitivamente 2 coisas diferentes. Enquanto é difícil medir o quanto você mudou de ideia, é muito fácil ver se você mudou as suas ações. E é por isso que livros são inúteis. Palavras sozinhas são inúteis. Frases sozinhas são inúteis. Argumentos sozinhos são inúteis, a menos que eles sejam úteis. E para serem úteis, você precisa mudar. Livros são inúteis, a menos que você mude por causa deles. E então, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. Vai ler um livro. Um livro bom, por favor. E é isso aí. Até o próximo vídeo.